Saudações a todos. Então, retomando o nosso curso de História do Pensamento Jurídico, agora nós vamos trabalhar em especial a escola dos sofistas políticos e dos eristas. É interessante notar que esses sofistas políticos eles vão radicalizar teses dos grandes mestres e dos sofistas naturalistas. E a gente vai encontrar em especial com essa distinção entre físicos e nomes se mantém, mas por natureza todos são diferentes. Veja, é o oposto da tese dos sofistas naturalistas. E é o forte que determina essas regras. Esse, então, é um ponto. Os três principais representantes seriam Critias, Trasímaco e Cállicles. Todos sofrem das mesmas questões de fontes. As fontes são principalmente da doxografia ou da tradição platônica dos diálogos. O Critias, por exemplo, colocaria a tese do imoralismo. As leis para uma violência aberta e os deuses para uma violência velada entre os homens. Imagine o tipo de... quão diferente era uma posição dessa dentro da tradição política grega, que a relação entre política e religião era muito presente, era muito forte, os ritos religiosos da polis eram extremamente respeitados, e essa é uma posição que destoa até mesmo para grande parte da tradição filosófica. Trasímaco talvez seja o mais exemplificativo dos sofistas políticos, também é um que nós vamos deixar para o estudo do pensamento platônico. E é interessante porque ele é a síntese que a justiça, ou a sua representação, na síntese que a justiça, portanto o direito, é a vontade do mais forte. Vejam que talvez essa é a tese principal dos chamados sofistas políticos. Voltaremos a Trasímaco oportunamente. E Cállicles, que aí ele é discípulo de Gorgias, está presente no diálogo platônico. Citação. Parece-me que a própria natureza mostra ser justo que o melhor, portanto mais forte, tenha mais que o pior, mais fraco. E que o mais poderoso tenha mais que o menos poderoso. Então, aqui é exatamente o que nós vamos contar, é uma resposta à lei positiva pela inversão da lei natural. E é interessante porque em Cállicles, pela tradição, existiria já a figura do super-homem. Não é a figura provavelmente do super-homem nietzschiano, por exemplo. É o mega-anthropos. O próprio Giovanni Reale relata isso dentro do seu texto. Mas vejam que estamos dentro do período antropológico. E há uma certa exaltação do humano dentro da sofística, em especial dos grandes mestres e dos sofistas políticos. Então, haveria uma certa busca pela beleza da justiça e da sabedoria através desse super-homem. Mas esse super-homem, lógico que usando essa expressão só porque é mais corriqueira, esse mega-anthropos, é exatamente aquele que se forma dentro da tradição cívica para a filosofia, para as ciências, para a religião, para a política e manifesta-se dentro, portanto, dessa dinâmica social a partir dessas, vamos dizer, esses níveis de excelência. Então vejam, os sofistas políticos também são caracteres ou representações bastante típicas da tradição sofística, talvez seja a mais lembrada. Quando se fala dos sofistas, talvez surja muito mais a figura dos sofistas políticos do que propriamente dos grandes mestres. E por fim, então, como quarta e última posição aqui, seria dos eristas, que aí menos ainda chegou até nós. O próprio Giovanni Reale relata essas questões e eu faço só questão de fazer algumas relações, na verdade, com a erística, porque muitas vezes o que é atribuído à sofística e à retórica nada mais é do que erística, no seguinte sentido. E isso vale a pena retomar uma questão da própria mitologia grega.
o próprio início da Guerra de Troia, ou pelo menos os fatos que antecedem a Guerra de Troia, mas que fazem a parte dos debates originários, é uma questão que envolve Eris, a deusa da discórdia. Ou a expressão que vocês podem talvez conhecer, do chamado o pomo da discórdia. Porque há uma discussão quanto a um casamento divino que tem as discussões mais peculiares aqui, mas vou chegar só no ponto mais importante, porque há um debate sobre Eris não é convidada para o casamento e ela vai e faz um ardil, um estratagema para que os deuses entrem em confusão, e a pensa exatamente na vaidade divina, no final das contas, de 3 deusas, e escreve em uma maçã dourada a mais bela, Caliste, a mais bela. E aí aquela maçã deveria ser dada, e tem uma briga entre 3 deusas, Afrodite, Hera e Atena, sobre a quem seria a mais bela. E eles vão discutir sobre escolher um terceiro neutro, portanto pares, humano, e um mero e simples cuidador de rebanhos, faça essa decisão. E aí vai ter a Hera oferecendo o poder político, Atena as habilidades de combate, a sabedoria, e Afrodite, obviamente, a mais bela mulher do mundo. Vocês sabem quem foi a deusa escolhida como a mais bela. Mas o interessante é que essa ideia da erística, ela muitas vezes é representada como uma mera disputação sem fim, ou às vezes sem fundamento também, em relação a um tema, em relação a um problema. E é interessante que a questão da discórdia e da concórdia faz parte, como nós vimos lá, no pensamento pré-socrático, como até uma das relações entre os elementos. Então, de tempos em tempos, há essa relação entre, vamos dizer, afinidades e dissonâncias, por exemplo. Isso vai, por exemplo, em questões de cultura pop no século XX, até, por exemplo, o chamado discordianismo, onde há uma certa idolatria de Eris como divindade principal. É um certo neopaganismo muito peculiar. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é um modo interessante que está na tradição do século XIX com Schopenhauer, que é um autor que teve contato, obviamente, com a tradição filosófica, daquilo que era relatado pela doxografia. Os textos são bem diferentes, vamos colocar assim, do início do século XIX para o início do século XX. Mas ele tem um livro que é bastante peculiar, que ele seria nomeado como Dialética Erística. Há um fundo aqui de oposição à tradição hegeliana. Ficou traduzido, o título depois foi publicado, depois traduzido, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Que ele vai trabalhar os chamados 38 estratagemas para vencer um debate sem ter razão. E é interessante porque é uma leitura já moderna que retoma teses para poder dar ferramentas ao filósofo para que não caia no engodo de certos discursos falaciosos. Alguns vão utilizar o Schopenhauer como exatamente, ou atribuir a ele uma posição quase que de um sofista moderno. Na verdade, o que Schopenhauer pretende com o livro é alertar os métodos erísticos que certos filósofos utilizavam. No caso lá, o alvo no fundo era Hegel, por mais que ele não mencione, mas quem conhece a tradição do pensamento alemão do século XIX e sabe como Schopenhauer se opunha a Hegel, claramente a oposição. Era só de chamar a obra de dialética erística, ou de nomeá-la hipoteticamente como dialética erística, no fundo. E a obra é, de certa forma, inacabada, porque Hegel morre e Schopenhauer não tem mais interesse de escrever a obra, ou pelo menos publicá-la, tanto que é uma publicação que vai ser mais para o final da vida dele, que fala, então publique-se. E é muito interessante porque há uma tentativa de retomar uma posição erística. E o Schopenhauer, por exemplo, tem nos fragmentos de história da filosofia, é bastante elogioso, vamos colocar assim,
com a tradição sofística. Não é como ele elogia o pensamento de Heráclito ou Parmênides ou do divino Platão. Platão é a grande influência do Schopenhauer. Se fosse elencar as 3 grandes influências para o Schopenhauer, seria Platão, Buda e Kant. Então, mas há uma percepção de um certo reconhecimento da tradição sofística. O próprio Schopenhauer, a gente fosse aproximar, por mais que ele tenha toda essa verve de se colocar enquanto um continuador da tradição platônica-kantiana, ele compartilha muito, no final das contas, com a sofística, até mesmo o estilo de certos textos. Enfim, então são 2 referências que faço aí em relação a essa história dos eríticos, que é uma pena que não chegou até nós de forma elaborada. Talvez a tradição filosófica teria muito a ganhar se esses textos tivessem chegado até nós. Nós teríamos pelo menos uma visão um pouco mais ampla daquilo que foi de fato discutido naquele período, e não somente as opiniões e a doxografia, portanto, que chegou até nós, em especial pela boca de Platão ou de outros autores que leram a tradição platônica. Então, de certa forma, os sofistas são prejudicados não só pela inconveniência das suas teses, mas também pelo fato dos seus textos não terem chegado até nós. Perfeito? Então, esse é um panorama da tradição sofística para vocês não caírem no senso comum de que todos os sofistas na tradição grega, não o adjetivo que nós utilizamos hoje em dia de forma muito simplista, mas que os sofistas na tradição grega são mais ricos, vamos colocar, que uma mera tentativa de colocar que a justiça é a vontade do mais forte. Eu acho que talvez o exemplo da tradição naturalista da sofística representa bastante isso, e a radicalidade de colocar, por exemplo, a natureza enquanto ponto de partida de uma igualdade dos homens, algo que depois só teses posteriormente dentro do helenismo e depois, muito posteriormente, na tradição moderna, serão trabalhadas novamente. Ok? Então nós voltaremos a isso, mas só para vocês terem um panorama da sofística, e nós em breve veremos esse exemplo num outro vídeo sobre exatamente o que a sofística produziu no contexto grego. Um dos exemplos, não o exemplo máximo, mas um dos exemplos daquilo que ela produziu. Ok? Então, até breve.